Eletrocardiograma e valvulopatias. Hoje você vai aprender a dar diagnóstico de uma valvulopatia só pelo eletrocardiograma, sem a necessidade de um estetoscópio. Então, hoje a gente vai discutir uma questão que caiu na USP São Paulo, na prova de acesso direto. Então, a questão perguntava o seguinte: qual das valvulopatias indicadas a seguir é compatível, quando ocorrida isoladamente, com as alterações presentes neste eletrocardiograma? Eu não vou dar nem as alternativas, vamos discutir o eletrocardiograma. Então, aqui no cardiológico, a gente sempre fala para tentar seguir uma padronização, sempre seguir passo a passo para não errar. Então, primeira coisa, sempre conferir identificação. Tudo bem, na prova, isso em geral não é perguntado, numa prova prática poderia ser. Tudo bem. Segundo passo, padronização do eletrocardiograma. E qual que é a padronização normal? Ter uma duração de pelo menos 5 milímetros, ou seja, uma largura de pelo menos 5 milímetros, e um ganho, ou seja, uma altura deste quadrado, que sempre fica no começo ou no final do eletrocardiograma, de 10 milímetros, como neste eletro. Se isso foi preenchido, o ganho e a padronização está normal. Terceiro passo, vamos ver se esse ritmo é sinusal. E como que a gente vê isso? A gente sempre procura a onda P em D1 e vê se ela é seguida de um QRS sempre. Se isso ocorrer e essa onda P foi positiva em D1 e positiva em AVF, quer dizer que é uma onda P sinusal e estamos frente a um ritmo sinusal. E qual que é o próximo passo? Próximo passo é a gente conferir a frequência cardíaca. Como que a gente faz isso? Aquela regra básica, pega um QRS quando estiver bem na risca de um quadradão e começa a contar 300, 150, 100. Ou seja, o paciente em questão tem uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto e está no ritmo sinusal. E aí a gente passa para os próximos passos. Vamos conferir essa onda P. Em geral, a gente sempre dá uma olhada na onda P em D2, principalmente, e V1. Então, em D2, a gente já nota de cara que há algo de diferente nesse eletrocardiograma. A onda P está maior do que a onda T. Veja, a onda P aqui e a onda T aqui. O que será que acontece? Então, vou dar um zoom. Quando a onda P tem uma altura maior do que 2,5 milímetros, estamos frente, provavelmente, a uma sobrecarga de átrio direito. Beleza, mas e aí? Tem mais alguma coisa nessa onda P? Então vamos lá dar uma olhada em V1. A gente vê que após a primeira deflexão positiva, que é a parte do átrio direito, a segunda parte negativa, que em geral expressa o átrio esquerdo, ela tem uma duração e uma voltagem maior do que 1 milímetro. E o que isso significa? Isso é o famoso índice de Morris. Se, pelo menos, a onda P, a parte negativa em V1, tiver uma duração de pelo menos 1 milímetro e uma voltagem negativa de pelo menos 1 milímetro, estamos frente, provavelmente, a uma sobrecarga de átrio esquerdo. Beleza, então a gente já conferiu que tem sobrecarga de átrio esquerdo e sobrecarga de átrio direito. E aí, vamos para o QRS agora. Este QRS, ou seja, o eixo deste QRS é normal, a gente sabe que o eixo normal será positivo em D1
e AVF. Se o QRS cumprir essa tendência, ele é positivo. Então vamos lá. Em D1, a gente vê que a parte negativa é mais predominante do que a parte positiva. Ou seja, o eixo está voltado para onde? Ele está indo na direção oposta da que eu mostrei. Então, ele está indo nesta direção. E em AVF é positivo o QRS. Então, está aqui. Lembrando da física, a resultante dará neste quadrado. E este quadrado é um desvio para a direita. Isso é importante, é isso que a gente vai ver. Então, a gente viu que o paciente tem uma sobrecarga de átrio direito, uma sobrecarga de átrio esquerdo e tem um desvio de eixo para a direita. Outra coisa que chama bastante atenção em relação ao QRS é a onda R, que ela é bem ampla em V1. Ela tem mais de 6 milímetros, ou seja, a gente vê que tem 5, 10, praticamente 15 milímetros. Existem diversas causas de R ampla, mas a primeira que sempre tem que vir à nossa cabeça é uma sobrecarga de ventrículo direito. E a gente percebe também que a R progride, mas não progride com tanto afinco. Então, qual que é a importância disso? A gente vê que em V6, a R, que expressa a despolarização do ventrículo esquerdo, ela não é tão ampla. Se a gente fizer os critérios de sobrecarga de ventrículo esquerdo, a gente não vai encontrar, não tem Cornell, não tem Sokolov em Lyon. Ou seja, a gente tem uma R ampla em V1, que também a gente observa um padrão de strain na repolarização de V1, ou seja, a gente tem uma sobrecarga de ventrículo direito sem a sobrecarga de ventrículo esquerdo. E aí, juntando tudo isso, uma sobrecarga biatrial, ou seja, de átrio esquerdo e átrio direito, associado com uma sobrecarga ventricular direita e poupando o ventrículo esquerdo, ou seja, não tem HVE, que valvulopatia pode ser essa? A gente sempre tem que pensar, então, dentre as alternativas, insuficiência aórtica? Não. Insuficiência aórtica não poupa o ventrículo esquerdo, é uma sobrecarga de volume. Insuficiência tricúspide e estenose pulmonar, por que que vai ter sobrecarga de átrio esquerdo com uma valvulopatia do lado direito? Não faz sentido. Então, nos resta a estenose mitral. Questão clássica: sobrecarga biatrial com sobrecarga de ventrículo direito, poupando o ventrículo esquerdo. Em geral, quando se pergunta de valvulopatia, se trata de uma estenose mitral.